tema dessa mensagem é o poder de um voto. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me capacitar a passar essa mensagem, que as pessoas, todos meus irmãos, irmãs, filhos, filhas, que o Senhor nos presenteou, possa receber a parte que cabe, que recebam a parte que cabe a cada um deles, em nome de Yeshua, e tenha o coração transformado pelo poder da tua rua. É o que eu lhe peço. Em nome de Yeshua, nós dependemos do Senhor. Fica conosco. Nós dependemos de Ti. Bexim Yeshua Mashiach, que assim que seja. Tema da mensagem, o poder de um voto. Nessa leitura que nós fizemos da Megilat, pergaminho de Ruth, compreendemos que ela fez um voto, porque ela estava decidida a seguir com a sua sogra, Naomi, conhecida também como Noemi, de tal forma que isto conquistou definitivamente o respeito e o coração da sua sogra Naomi, que não tinha mais como seguir tentando persuadi-la a seguir em outro caminho. Vamos reler sobre esse voto. Ruth, capítulo 1, versículo 15 a 17. Ela, Naomi, disse: Veja, sua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Volte, siga sua cunhada. Todavia Ruth disse: Não insista, para que eu deixe e pare de seguir você, pois aonde você for, irei, e onde você ficar, ficarei. Seu povo será meu povo, seu Deus será meu Deus. Onde você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Que Adonai traga sobre mim uma terrível maldição, e também piores, se algo além da morte me separar de você. Veja a reação de Naomi. Ruth, capítulo 1, versículo 18. Quando Naomi viu que Ruth estava determinada a ir com ela, não lhe disse mais nada. Ruth havia feito um voto com sua sogra, diante do Senhor. Talvez não houvesse outro modo de Naomi permitir que Ruth a seguisse. Naomi estava desgastada, cansada, possivelmente perturbada, com muitos pensamentos acelerados. A esperança dela ao saber que Hashem havia novamente favorecido o seu povo com alimento na terra de Israel conflitava com os pensamentos de que suas noras poderiam não serem bem aceitas entre o povo de Israel. Poderiam ser discriminadas no serviço de Hashem, em alguma sinagoga, e pior, poderiam ser maltratadas. E Naomi não queria que isto acontecesse com elas. Além do mais, Naomi não sabia o que poderia encontrar retornando para a terra de Israel. Sua casa, que estava há muitos anos sem cuidados, sem manutenção, nem como elas poderiam se abrigar, entre tantas outras variáveis que poderiam existir. Possivelmente um turbilhão de pensamento deveria estar assolando a mente de Naomi, mas Ruth fez um voto. Abriu o coração e despejou todo o seu amor, de tal forma que isto silenciou a mente de Naomi. Calou todos os argumentos que ela tinha. Aquela jovem convenceu Naomi que estava verdadeiramente disposta a morrer ao lado dela, não importasse o que acontecesse. Ela não a deixaria por nada, nem por ninguém. Estava determinada
as pessoas pudessem compreender o poder que existe em um voto, elas poderiam encerrar muitos processos de dúvidas em suas vidas, em seus corações. Entretanto, é muito importante você saber o que você está votando. Não faça um voto de tolo. A palavra voto se refere a uma promessa feita voluntariamente a Hashem ou a uma outra pessoa. Shlomo nos alerta sobre o voto. Kohelet, Eclesiastes, versão JB, capítulo 5, versículo 4 a 6, nas escrituras David Stern, está no capítulo 5, versículo 3 a 5, e nas demais versões, capítulo 5, versículo 4 a 6, como na UJB. Quando prometeres um voto a Hashem, não demores para pagá-lo, pois Hashem não se agrada de tolos. Paga o que prometeste. Melhor é não fazer um voto do que fazer um voto e não cumprir. Não permitas que a tua boca conduza teu corpo ao pecado. Nem digas perante o malar de Hashem que foi um erro, porque Hashem se iraria contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos. Se você fizer um voto, caminhe firme na direção do cumprimento deste voto com todo o seu coração. Ruth, uma mulher não judia, entendia muito bem a importância e também as implicações de um voto. Estava disposta a seguir até o fim. Ruth havia ouvido falar sobre Hashem e estava disposta a conhecê-lo melhor. E a melhor forma de conhecer Hashem é caminhar com o povo que está a serviço dele. Seu povo será meu povo. Seu Deus será o meu Deus. Ruth estava disposta a cuidar da sua sogra Naomi até o fim. Queria estar junto dela até o final dos seus dias nessa terra. Onde você morrer, morrerei, e ali serei sepultada. Ruth não voltaria atrás na decisão dela. E invocou o nome de Hashem, o Deus de Israel. Que Adonai traga sobre mim uma terrível maldição, e também pior, se algo além da morte me separar de você. Nós tivemos alguns aconselhamentos onde pessoas nos relataram que em situações de desespero fizeram um voto a Hashem, que não mais pecariam naquilo que era a fraqueza delas, porque pensavam que pela força do juramento teriam poder para deixar o pecado. Que quando fossem tentadas lembrariam do voto e o venceriam. Eu recomendo que vocês, na autoridade da Ruach HaKodesh, não façam isso. Nunca, jamais, use um voto em seu próprio benefício. Nem faça um voto que possa, de alguma forma, trazer qualquer prejuízo que seja sobre a vida de outra pessoa. Jefté, um líder do povo de Israel,
no tempo de Xofitim, Juízes, em um período em que a nação de Israel estava sendo subjugada pelos amonitas. Jefté, foi o homem escolhido para libertar o povo daquela opressão e fez um voto a Hashem, dizendo que se voltasse vitorioso da guerra, ofereceria em holocausto ao Senhor a primeira pessoa que saísse da porta da sua casa. Isso está descrito no livro de Xofitim, Juízes, capítulo 11, versículo 30. Jefté venceu a batalha contra os amonitas e voltou em paz para a sua casa. E a filha de Jefté saiu da casa dele para o encontro do pai, comemorando a vitória que o Senhor tinha dado a Israel. Quando Jefté viu que era sua filha, ficou completamente abatido. Rasgou suas vestes em sinal de lamentação, mas admitiu que, como tinha dado sua palavra ao Senhor, não poderia voltar atrás. Essa história está descrita no livro de Xofitim, Juízes, capítulo 11, versículo 34 e 35. O Senhor não tem prazer no sacrifício, mas Ele tem alegria na misericórdia. Precisamos tomar muito cuidado ao fazermos um voto. Pessoas fazem votos que viverão umas com as outras, e empenham uma palavra de fidelidade para com outras vidas, que empenham suas vidas com a dela, compromete suas equações e projetos de futuro, e muitas vezes esses votos que foram feitos inicialmente viram pó. A amizade tem sido fragmentada, os votos de casamento realizados diante de Hashem têm sido quebrados. Pessoas que juraram fidelidade umas às outras, ou que juraram viver juntos até que a morte as separasse, depois de magoadas com alguma coisa, dizem que querem divórcios. Votos de tolos. E eu digo a vocês, cada uma dessas pessoas vão responder a Hashem pela palavra empenhada que não foi cumprida. Se você por alguma razão fez isto alguma vez na sua vida, eu recomendo que você busque a Hashem em arrependimento e que o Senhor liberte a sua vida desse erro e remova de sobre a sua vida todas as petições de Hassatã. Todas as vezes que um voto for quebrado, as obras das mãos das pessoas que quebraram esse voto serão afetadas. O divórcio é um maior exemplo de consequência da quebra de votos. Destruição de anos de trabalho conjunto com prejuízos imensos, principalmente emocionais, para a vida de todas as pessoas da família que foram envolvidas na fragmentação. Pessoas votaram que serviriam Hashem até o final dos seus dias e também quebraram seus votos. Se este foi o seu caso, arrependa-se. Se você jurou ao Senhor fidelidade, que caminharia nessa terra para fazer a vontade de Hashem,
vivendo com um bom propósito estruturado nas escrituras de Hashem, se volte para o Senhor. Se volte. Se você se desviou do seu voto, se arrependa e volte. Cumpra os seus votos. Em nome de Yeshua. Shinshon, Sansão, nasceu e cresceu com um voto feito por seus pais para o bem dele. Shinshon, quando atingiu a idade do entendimento, 13 anos, ele aceitou esse voto. Porém, com o passar do tempo, quando atingiu a idade adulta, para realizar o desejo do coração dele, quebrou o voto de Nazir. Shinshon, motivado por suas paixões nesse mundo, se embriagou. Comeu o mel da caveira de um leão morto, deitou-se com uma mulher filisteia, deixou-se levar por uma paixão insana por Dalila, que o traiu, e por fim perdeu seu coração. Perdeu a presença do Senhor e nem percebeu. Shofetim, Juízes, capítulo 16, versículo 20b. Entretanto, ele, Shinshon, não sabia que o Senhor se tinha apartado dele. E Shinshon seguiu, perdendo as coisas. Perdeu sua força, perdeu sua visão, perdeu sua liberdade. Shinshon perdeu totalmente sua dignidade. Com tantos dons e talentos, perdeu sua vida de forma terrível, prematuramente. Entretanto, não era este o chamado que Hashem tinha para a vida de Shinshon. Aliás, não é este chamado que Hashem tem para a vida de ninguém. O voto tem o propósito de edificação. Porém, tem poder de destruir também quando ele for violado. Que você tenha entendimento do que está sendo ministrado. Irmãos, qualquer um de nós podemos tomar decisões erradas, como aconteceu com Shinshon, com uma certeza de que estamos seguindo no caminho correto nessa terra. Se desviam do caminho do Senhor e nem percebem, porque normalmente isto acontece sutilmente. As coisas do Senhor vão perdendo importância. Preste atenção como ocorre isto. As coisas do Senhor vão perdendo importância, vão perdendo prioridade. A pessoa não consegue mais espaço na agenda apertada para se alimentar da palavra de Hashem, não consegue mais tempo para orar e nem percebe que perderam, quando ocorre, o favor do Senhor. A história de Samuel foi totalmente diferente da história de Shinshon. Samuel foi a resposta de Hashem a um voto feito pela mãe dele, Hana, quando ela disse que se tivesse um filho, entregaria para ele servir, entregaria ele para servir no templo a Hashem. Samuel, Aleph, 1 Samuel capítulo 1, versículo 11. Então ela fez um voto, Hana fez um voto, ela disse: Adonai Tsevaot, se tu atentares
para quão humilhada está a tua serva, e se te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas deres à tua serva um filho homem, então eu darei a Adonai por todo o tempo que ele viver. E lâmina nenhuma jamais virá sobre sua cabeça. Um voto de Nazir. Samuel, como Shishon, nasceu sobre um voto de sua mãe. Ele era Nazir, usava cabelos compridos e cumpriu seu voto durante toda a sua vida. Samuel Aleph, 1 Samuel, versão JB, capítulo 1, versículo 24. E quando ela desmamou, ela o levou consigo, com 3 novilhos e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa de Racham em Shiló. E a criança era pequena. Samuel era um levita da tribo de Efraim. Por localização geográfica. E possivelmente tinha 3 anos de idade quando foi entregue para o serviço na casa de Racham, pois era nessa idade de 3 anos que os meninos levitas eram registrados para começar a aprender o serviço na casa de Racham, conforme está registrado no livro de Divrei Hayamim Bet, 2 Crônicas, capítulo 31, versículo 16. Samuel foi treinado, aprendeu e cumpriu todos os seus votos. Foi honrado quando ungiu Meler Davi. Samuel foi fiel a Racham até o final dos seus dias. Entendamos as implicações de um voto, sua importância e o que somos convocados para cumpri-lo, sempre que nós o fizermos. Tehilim, Salmos, versão JB, capítulo 50, versículo 14. Ofereça a Racham sacrifícios de ações de graça e cumpra os teus votos para com o Altíssimo. O povo de Israel, em algumas situações, faziam votos ao Senhor, cujo pagamento seria através de uma oferta, um sacrifício. Entretanto, a melhor oferta que podemos oferecer a Racham é as nossas ações de graças. E as Escrituras nos convocam a oferecermos sacrifícios de louvores através dos nossos lábios continuamente. No nosso convívio diário, muitas vezes nos empenhamos com nossos lábios, prometemos coisas e posteriormente esquecemos o que falamos e não cumprimos o que dissemos. Mas a Satã toma nota de tudo. E entenda, ele não vai deixar você passar incólume diante de Hashem. Outras pessoas é ainda pior, faz um voto e empenha a sua palavra sabendo antecipadamente que não vão honrar com seu compromisso e segue o curso de suas vidas nessa terra, enganando e como consequência recebe sobre eles o engano. Kefa e outros talmidim afirmaram que estavam dispostos a morrer com Yeshua, se fosse necessário. Mas não deixaria. Matityahu, Mateus capítulo 26, versículo 35. Ainda que eu morra com você, Kefa replicou, jamais o negarei. E todos os talmidim disseram a mesma coisa. Fizeram um voto, fizeram ali uma promessa, um juramento. Yeshua, pelo poder da Ruach HaKodesh, sabia a verdade por trás dos votos dos talmidim. Votos que não se cumpririam.
Seja fiel, você, em tudo o que você se propôs a fazer. Cumpra todos os votos que você se empenhou com seus lábios até o final dos seus dias nessa terra. Não volte atrás na sua palavra. Que o seu sim seja sim. Que o seu não seja não. Porque o que passa disso é proveniente de Rassatã. Mas haverá uma recompensa para todo o seu empenho, porque existe uma recompensa, uma herança para quem cumpre seus votos. Terrilim, Salmos, capítulo 61, versículo 6. Nas outras versões, capítulo 61, versículo 5. Pois tu, ó Hashem, ouviste os meus votos, deste-me a herança dos que temem teu nome. Há uma herança para aqueles que cumprem os seus votos. Para nós fecharmos, existem pessoas que receberam uma palavra, um voto para caminharem junto em unidade de outro alguém, receberam de outro alguém, em direção ao propósito. Depositaram sua confiança nessa promessa, empenharam suas vidas, às vezes empenhando tudo que tinha, sem nenhum outro plano alternativo, e depois foram abandonados pelos caminhos. Isso tem ocorrido na nossa sociedade com uma frequência muito grande. Seja no meio empresarial, em casamentos, dentro das congregações e ministérios. Às vezes esses rompimentos ocorrem até de forma litigiosa, sequer sobrando amizade. Isso entristece muito o coração de Hashem, principalmente quando ocorre entre pessoas que se dizem ser irmãos no Mashiach. Se você foi deixado por alguém que não cumpriu seus votos, olhe e confie em Hashem através de Yeshua e acredite no seu coração. O Senhor deseja muito honrar a sua vida. Mas se você rompeu sua palavra com alguém, lembre-se onde você caiu, arrependa-se, volte, corrija-se enquanto você está a caminho nessa terra. Sejamos corretos para com Hashem, sejamos corretos uns para com os outros. Se Ruth não tivesse se comprometido com sua sogra através de um voto, se Ruth tivesse deixado sua sogra Naomi pelo caminho, a história dela seria outra. Sem o povo de Israel, sem o Deus de Israel, sem a herança de Yeshua. Lembre-se, um voto verdadeiro deve ser cumprido por todos os dias da nossa vida. Terrilim, Salmos, capítulo 61, versículo 9. Nas demais versões, capítulo 61, versículo 8. Então cantarei louvores ao teu nome para sempre, e dia a dia cumprirei os meus votos. Cumpra os seus votos todos os dias. Temos informações sobre pessoas que haviam superado o desafio com o alcoolismo e fizeram o voto que não tomaria mais nenhum vinho. E posteriormente não puderam participar de um Kiddush, nem de um Seudat Mashir, mandamentos, nem de uma celebração do Pêssar completamente. Essas pessoas se arrependeram profundamente de terem feito um voto como este.
sem entendimento. Cuidado com os votos emocionais. Eu acredito que Abraham tenha prometido para o irmão no leito de morte que cuidaria do seu sobrinho Ló. Eu acredito. Cuidado com isso também. Promessas em leito de morte. Yeshua fez um voto de que não beberia o fruto da videira, um voto de Nazir, com tempo determinado, como um sinal de que ele voltaria para celebrar conosco a implementação do reino milenar nessa terra. Um sinal que ele nos deixou: eu vou voltar para celebrar com vocês. Mateus capítulo 26, versículo 29. E eu lhes digo que não beberei desse fruto da videira novamente até o dia que beberei do vinho novo com vocês no reino do meu Pai. E aqui um sinal: eu vou voltar e vou celebrar com vocês. Aleluia! Certamente Hashem cumprirá a sua palavra, aguardem. Yeshua está voltando. Tenho entendimento que o voto é voluntário. É feito por nossa própria escolha. Devarim, Deuteronômio, capítulo 12, versículo 11, versão JB. Então haverá um lugar que Hashem, vosso Deus, escolherá para fazer o nome dele morar lá. Para lá trareis tudo o que eu vos ordenar, suas ofertas queimadas, suas ofertas de alimentos, seus dízimos e a oferta alçada de sua mão e todos os seus votos escolhidos que você prometeu a Hashem. Se fizermos voto a Hashem, devemos escolher com muita cautela o que desejamos oferecer ao Senhor e devemos cumprir esse voto. Da mesma forma que Ruth fez com Naomi por toda a vida. Se assim fizermos, certamente seremos extremamente bem-sucedidos em tudo que colocarmos nas nossas mãos. Seja para com o nosso próximo, seja para com Hashem, cumpra o seu voto. Neste Shavuot, Arua HaKodesh nos encoraja fortemente a cumprirmos todos os nossos votos. E nessa condição, seremos abençoados por Hashem, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Hag Sameach. No próximo Shabat, dia 27/5, nós teremos uma mensagem especial de Shavuot, né? Que o Senhor possa seguir falando conosco, nos ministrando o que Ele deseja. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça. Novamente, nos ajude tudo que nós precisamos aprender, possamos entender aí com responsabilidade, principalmente com relação aos votos, algo voluntário, mas com grandes implicações. O Senhor deixou esse instrumento para que possamos crescer em graça diante do Senhor, para que crescermos em graça diante de Ti. Mas devemos entender que existem implicações se rompermos esses votos diante do Senhor. Toma na tua mão casamentos, situações aí onde pessoas começam a se estranhar por situações pequenas, Pai. A tua palavra diz que nós devemos amar os nossos inimigos. As pessoas que estão casadas hoje, ainda que enfrentam dificuldades, nem inimigo não são.
e não consegue se amar. Que a gente possa ter entendimento do nível pelo qual o Senhor deseja nos elevar, que possamos alargar a nossa tenda, principalmente da paciência, em todas as áreas da nossa vida, que os maridos possam ser condescendentes com suas esposas, a esposa possa tomar a sua posição como edificadora do seu lar, e juntos, em unidade, caminhando de pé, sobre a rocha sólida que Yeshua, Mashiach, porque o Senhor nos chamou, Pai, para sermos edificadores e não destruidores com as nossas próprias mãos, com as nossas próprias vontades, com os nossos próprios desejos. Muitas pessoas nessa terra ficando magoadas por absolutamente nada, nada, nada. Nos ajude, que sejamos aquilo que nascemos para ser. Possamos entender o que significa o amor. O Senhor nos chamou para amar, não para desejar, se sentir ser amado. Embora o Senhor nos ame, e muito. E por esse motivo, todos, sem nenhuma exceção, todas as pessoas na terra deveriam sentir muito amada. Nos ajude a compreender isto, remover do nosso meio as vaidades e aquilo que nós votamos, com entendimento ou não, que seja cumprido. Pai, pessoas hoje que não te conhecem, que participam de um casamento, eles fazem votos. E esses votos são feitos, com entendimento ou não, diante do Senhor. Então que eles cumpram até o final dos seus dias. Nos ajude a lutar por todos. No Mashiach Yeshua, é o que eu lhe peço. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja. Que assim seja.